Agora esta chamada está sendo gravada. Bom, vamos lá, então, sentar numa postura confortável. Para a gente começar. Isso, vamos lá. Então, senta aí numa postura confortável, puxa a pele dos glúteos para trás. Acerta a coluna bem em cima dos quadris. Fecha os olhos, gira os ombros para trás e para baixo. E vamos chegando, né? Aqui no momento presente. Vamos aterrissando a nossa mente, que costuma voar lá longe, lá na frente, projetar um monte de coisa, projetando aí os nossos planos para a próxima refeição, para o próximo dia, para a próxima semana, para o próximo mês. Vamos trazendo de volta a nossa mente aqui para o momento presente, para a nossa respiração. Vai inspirando devagar e vai percebendo o caminho que o ar faz pelas narinas. Sente o ar entrando e saindo lá na ponta do nariz. Sente o ar entrando, passando pelas narinas, ocupando os espaços, passando pela garganta, passando pelos pulmões, enchendo o abdômen, as costelas, peito. E na hora de esvaziar, vai segurando a saída do ar para que ele saia devagarinho. Para que você sinta o fluxo do ar saindo pelas narinas, como se fosse uma cachoeira, um lago tranquilo. Inspira, ouve o ar passando pela garganta. Expira, controla a saída do ar, ouve ele saindo pela garganta. Respiração nasal, inspira. Ocupa o abdômen, ocupa as costelas, enche o peito de ar. Na expiração, sente ele saindo, passando pela garganta, ouve o som. Espera esvaziar tudo. Inspira de novo. Vai se conectando com o som da sua respiração. Vai respirando devagarinho. Enchendo o abdômen de ar. Vai percebendo também o ar que entra pelas narinas, tocando a sua pele nesse momento. Qual a temperatura que você sente do ar na sua pele? Ainda mantendo os olhos fechados, vamos trocar o cruze das pernas.
Ajeita aí a pele dos glúteos para a gente sentar bem em cima dos isquios. De novo, a cabeça bem em cima do abdômen. Alonga a coluna lá para cima. E com os meus olhos fechados, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho da flexibilidade. E aí eu quero que vocês percebam quais são as reações que a gente tem quando a gente chega no limite da nossa flexibilidade, né? Nosso ego, ele tem uma tendência a a se cobrar, né? No sentido de, poxa, por que que eu antes eu chegava, agora eu não chego, ou a se comparar, né? Então, eu queria que a gente ficasse atenta, quando a gente fizesse hoje os exercícios de flexibilidade, para entender também um pouco sobre a nossa flexibilidade da mente, né? Porque a flexibilidade do nosso corpo, ela está muito ligada à nossa flexibilidade da mente. Então, aquelas pessoas que têm muita dificuldade de flexibilidade no corpo, elas provavelmente também têm dificuldades de flexibilizar na vida, né? De falar, ah, tudo bem, deixa pra lá, desse jeito também serve, enfim. São aquelas pessoas que ficam ali remoendo, que muitas vezes são rígidas com elas mesmas, né? E ao mesmo tempo, aquelas pessoas que são muito flexíveis no corpo, elas também têm dificuldade de ser rígidas com elas mesmas, né? Então, eu queria que a gente observasse também essas características quando a gente propõe um exercício de flexibilidade para o nosso corpo. Eu quero que a gente tenha essa atenção de perceber como o nosso corpo se comporta quando a gente se propõe, né, um exercício de flexibilidade. Quais são as mensagens automáticas, né? Aquela mensagem automática que vem do seu cérebro, da sua mente, no momento em que você chega no seu limite, né? Quais são essas coisas que, sem perceber, a gente repete para a gente mesmo, que o nosso ego fica dizendo, né? E aí, quais são também as nossas reações internas? Então, muitas vezes, quando a gente chega no nosso limite de flexibilidade, nosso ego vai dizer, ah, poxa, antigamente eu chegava até um pouco mais para frente, então acho que eu vou forçar um pouquinho mais, né? Então, antes de fazer essa resposta automática de repente forçar um pouquinho mais, perceba qual é a reação, né, do seu corpo, o seu primeiro impulso, né? E vamos compreender de onde vem esse impulso, né? Talvez trazer um pouco mais de acolhimento para o nosso corpo no dia de hoje, compreender que o nosso corpo de hoje talvez não seja o mesmo corpo que a gente tinha ontem, né? E por conta disso, a gente vai entender qual é esse lugar da flexibilidade do nosso corpo, na nossa vida, tá bom? Então, a gente vai fazendo essas reflexões juntas, conforme a gente for fazendo as posturas. Então, a gente vai iniciar da forma como a gente está, puxa bem a pele dos glúteos para trás, a gente vai manter os pés cruzados, né? Se você quiser trocar o cruzo de novo das pernas, a gente vai inspirar, subir os braços. E na expiração, eu vou descer lateralmente, até encontrar aí o meu limite, tentando abrir o peito, expirando, entendendo qual é o limite do meu corpo no dia de hoje. E quando a gente chegar onde a gente entendeu que é o nosso limite, hoje, a gente vai fechar os olhos e vai respirar com tranquilidade. E acolhendo os espaços do nosso corpo no dia de hoje, e nesse momento, ainda sem aquecimento,
ainda dando início à nossa prática. Inspira devagar, expira devagar. Vai inspirar, na próxima expiração, a gente vai ver se a gente consegue relaxar um pouco mais o nosso corpo nessa postura. Se o relaxamento trouxer para a gente um pouquinho mais de flexibilidade, a gente vai sentir naturalmente o nosso corpo se esticando um pouquinho mais, sem forçar. Relaxa os joelhos, relaxa o rosto. Inspire, na expiração a gente volta para o centro. Agora a gente troca o cruzo das pernas. E a gente vai repetir para o outro lado. Inspira, sobe os braços. Expira, desce devagar. Vai entendendo o seu corpo nessa lateralização. Vai compreendendo o limite do braço, o limite do abdômen, o limite do ombro, o limite das pernas. Chegou no limite, respira e tenta relaxar o teu corpo nessa postura. Expira devagar. Novamente a gente vai inspirar e perceber se algum relaxamento vai trazer um pouquinho mais de flexibilidade, sem forçar, acolhendo os nossos limites, respeitando o nosso corpo. Inspira e volta para o centro devagarinho. Agora a gente vai abrir as pernas numa abertura confortável. Puxa lá a pele dos glúteos para a gente sentar bem em cima dos isquios. E aqui a gente vai dobrar a perna esquerda e deixar o nosso calcanhar bem no centro do corpo aqui, bem na linha do centro do corpo, né? Então, eu posso girar um pouquinho a minha perna para fora aqui, ó, a batata da perna para fora, girar um pouquinho o pé para cima. E aí aqui a gente vai girar o nosso corpo de frente para a perna que está alongada, então para minha perna direita. Então, eu vou girar todo o meu tronco para a perna direita, inspira, sobe os braços, expira, desce. Primeiro, eu vou abrir o meu abdômen e levar o abdômen em direção à coxa, levo o queixo lá para cima. E aí, por último, eu desço os meus braços, cheguei aqui no meu limite, aí eu vou curvar minha coluna e vou tentar relaxar, levando o nariz em direção aos joelhos. Respira. Mantenha os dedos da perna que está esticada, voltada para o teto. Não faz pezinho de bailarina. Mantenha a perna ativa, o dedo do pé para o teto. E aqui a gente vai de novo tentar relaxar o nosso corpo. Então, inspira e deixa a expiração relaxar o seu corpo na postura. Veja se na próxima expiração, esse relaxamento consegue encontrar um pouquinho mais de espaço sem forçar.
Perceba se o seu ego vai te dizendo assim, ah, eu consigo, e aí você vai acabar forçando o seu corpo, né? Mesmo sem querer forçar. Então, vamos tentar encontrar esse limite da nossa flexibilidade. Inspira aí, na expiração a gente vai desembolar a coluna para voltar devagarinho. Gira o tronco para o centro novamente. A gente vai trocar de perna. Então, estica a perna esquerda, dobra a perna direita, gira um pouquinho a panturrilha para fora, o pé voltado para cima, e calcanhar bem na linha do meio do corpo. E aí a gente vai girar o tronco na direção da perna esticada, os dedos voltados para o teto, inspira, sobe os braços. Na expiração, primeiro o abdômen nas coxas, olhando lá para cima. Quando a gente chegar aqui no limite, aí sim a gente vai arredondar a coluna e relaxar. Faz duas respirações com bastante tranquilidade, fazendo a expiração ser bem longa. Na terceira expiração, você vai ver se você consegue, na hora de expirar, chegar um pouquinho mais, sem forçar o seu corpo, sem machucar, sendo respeitoso. Inspira aqui, e na expiração a gente vai voltar devagar. Agora a gente vai alongar as duas pernas. A gente vai inspirar, subir os braços aqui, em cima, e a gente vai jogar o abdômen lá para frente primeiro. O mesmo movimento que a gente fez na direção da perna, agora a gente vai fazer em direção ao chão, deixando as pernas alongadas. Cuidado para a gente não cair com os pés para os lados. Então, mantenha o seu pé ativo, os dedinhos dos pés apontando para o teto. Vai encontrando aí um lugar confortável. Chegou ali no desconforto, respira, só respira. Como se a gente tivesse nessa respiração prolongada, devagar, lenta, a gente estivesse dizendo para o nosso corpo que está tudo bem chegar aqui. Existe uma mensagem automática do nosso cérebro de dizer: chega, mais do que aqui você não vai, aqui o corpo está no limite. Quando você chegar nesse lugar, você vai respirar e vai dizer para o seu cérebro: tá tudo bem eu permanecer aqui. Eu não preciso avançar nada. Eu só preciso dizer para o meu corpo que aqui existe um conforto de ficar nesse lugar onde eu estou alongando os tendões, os músculos. Se for possível, relaxa o pescoço, prolonga as expirações. Inspira aí. Na expiração, a gente vai voltar bem devagarinho, se volta a coluna novamente. Deixa a cabeça subir por último, devagar.
A gente vai puxar os joelhos para dobrar as pernas e a gente vai ficar de pé. Agora a gente vai para a Uttanasana, que é essa postura que a gente coloca os dois pés na largura dos quadris, a gente inspira, sobe os braços lá para cima para descer e mergulhar lá embaixo. Mantém as pernas ativas. Se for preciso, dobra os joelhos, tá? Não precisa ficar com o joelho completamente esticado, principalmente se você perceber que está hiperestendendo os joelhos, dobra um pouquinho os joelhos, relaxa o tronco lá embaixo, mantém os pés empurrando o chão, os dedos dos pés apertando o tapetinho. Relaxa o pescoço, relaxa o rosto, a nuca, relaxa os braços, respira. Vai no seu limite. Agora a gente vai inspirar e subir. A gente vai subir a coluna, vai ficar aqui olhando lá para frente. Pode apoiar as mãos no joelho, se quiser. Abre o peito. Inspira. Expira. Mantém os pés apertando o chão. Apoia as mãos nos joelhos. Alonga sua coluna, olha lá na frente. Muito bem. Daqui, a gente vai dobrar os joelhos e deixar o abdômen encostar aqui nas coxas. E a gente vai colocar as mãos no chão, passar o peso do corpo para as mãos, para a gente passar para a prancha. Aqui na prancha, a gente vai tomar o cuidado de não deixar o bumbum levantado lá para cima. A gente vai descer até sentir que o corpo todo está ativo. Ativa o abdômen, aperta o abdômen. Deixa os pés, só a bola dos pés e os dedinhos apoiados no chão. E as mãos, a mão de ventosa, os dedos todos apertando o chão para a gente proteger o pulso. Cuidado aqui para a gente não estender também os cotovelos. Então, volta um pouquinho, deixa o cotovelo bem virado para os pés. Respira na prancha. Vai sentir o corpo esquentar. Vai sentir o posterior da perna alongar. Respira. Expiração. Tranquila. Cansou, pode colocar os joelhos no chão. E devagarinho a gente vai deitar com a barriga no chão. Mantenha aí as suas mãos bem ao lado do peito. Pode relaxar as pernas, os pés. Deixa o pezinho de bailarina com o peito do pé bem encostado no tapetinho. E aqui a gente vai, ó, eu vou só mostrar uma coisa para vocês, para a gente não fazer o pescoçápana, que é subir o pescoço, assim, primeiro. Então, a gente vai deixar a cabeça relaxada. Vai empurrar com as mãos e deixar a cabeça subir por último. E aí, aqui também, mesmo cuidado que a gente tem na prancha, de voltar os cotovelos lá para trás. Aperta o glúteo, aperta o abdômen. Você pode até relaxar o abdômen, mas o glúteo tem que estar bem apertado para a gente proteger a lombar, tá? Que a gente consegue alongar a parte da frente do corpo, o abdômen. Respira.
Alonga o seu tronco, alonga, afasta os ombros das orelhas, né, para não ficar aqui. Então, empurra as mãos contra o chão, dobra levemente os cotovelos, aperta o glúteo, aperta o glúteo. Respira. E daqui a gente vai passar para o cachorro olhando para baixo. Então, primeiro eu vou apertar os meus dedos dos pés lá no chão, que estavam relaxados, e agora eles vão ser a minha base. E aí daqui eu vou fazer força com as mãos para subir o abdômen lá para cima. Ajeita o cachorro aí, vamos dar uma pedalatinha nele, assim, ó. Acho que você está pedalando, levando o cachorrinho para passear. Então, dobra um joelho e o outro, um joelho e o outro. Pra gente ir alongando essa parte de trás do corpo devagarinho. Dobra bem os joelhos agora e alonga bem a coluna. Empurra suas mãos contra o chão, empurra e leva o bumbum lá para cima e para trás. E respira. Expiração tranquila. Aperta os dedos das mãos para não escorregar. E agora a gente vai caminhar com as mãos lá em direção aos pés, até a gente chegar aqui no Kanasana. E devagar a gente vai subir, levando as mãos pela lateral do corpo. Inspirando lá para cima. Une as mãos lá em cima, alonga tudo. E desce as mãos em Namastê. Na frente do corpo. Muito bem. Então, agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, em que a gente vai fazer um pouquinho de saudação ao sol, para a gente aquecer, tá? Então, a gente vai aquecer o nosso corpo e depois a gente vai voltar para algumas posturas que a gente fez aqui na flexibilidade, para vocês perceberem a diferença do corpo aquecido, né? Que diferença que dá no cachorro, enfim, tá bom? Então, a gente vai deixar os pés bem na largura dos quadris. Se quiser, pode ser um pouquinho mais para fora, para deixar bem aterrado. Inspira, sobe os braços lá em cima. Na expiração, a gente vai para Uttanasana, desce tudo lá para baixo. Os pés firmes no chão, cabeça relaxada. Na próxima inspiração, a gente vai olhar lá para cima. Pode apoiar as mãos na perna, se quiser. Olha lá para cima. Expira e relaxa de novo lá para baixo. Uttanasana. Agora, a próxima inspiração, a gente vai descer a prancha. Expira, desce a prancha lá para baixo. Mergulha lá para baixo. Inspira. Cuidado com o pescoço. Deixa ele subir por último. Sobe na cobra. Aperta o glúteo. Na expiração, finca os pés. Cachorro olhando para baixo. Aqui no cachorro, a gente vai fazer 3 respirações. Aperta as mãos. Uma ponta. Respira. Aperta o abdômen. Aperta o períneo. Inspira. Expira. Inspira. Expira.
Na próxima inspiração, a gente vai olhar na frente, dar um grande passo com o pé entre as mãos, o mais próximo possível. E depois o outro passo. Olha lá na frente, ou com a mão aqui nas pernas. Alonga, respira, Uttanasana. Relaxa tudo lá para baixo. Na inspiração, a gente sobe, dobra levemente os joelhos, sobe os braços lá em cima. Alonga tudo e desce as mãos em Namastê. Mais uma vez, vamos fazer uma respiração aqui em Namastê. A gente recomeçar a inspiração dos braços. Expira, mergulha tudo lá para baixo. Inspira, olha a frente. Expira, passa para trás, prancha. Na expiração, desce. Inspira, na cobra, sobe, cuidado com o pescoço, deixa de subir para o último. Expira, cachorro olhando para baixo. 3 respirações. Aperta o períneo, aperta o abdômen. Empurra as mãos contra o chão. Alonga a coluna, arrebita o bumbum. Pode dobrar os joelhos. Aperta o períneo. Vai inspirar, olhar à frente. Um grande passo. Pé entre as mãos. Inspira, olha lá na frente. Na expiração, relaxa. Parte alta do corpo, cabeça, Uttanasana. Inspira, sobe os braços, dobra os joelhos. Lá em cima. E mãos em Namastê. Uma respiração completa aqui. Mais uma vez. Inspira, sobe os braços. Expira, mergulha lá para baixo. Uttanasana. Inspira, olha à frente. Expira, mãos no chão, prancha. Desce expirando. Inspira, sobe na cobra. Expira, cachorro olhando para baixo. 3 respirações. Aperta o períneo no abdômen. Aperta as mãos, dedo de ventosa lá no chão. Inspira, olha à frente. Dá um grande passo. Um outro passo. Olha à frente. Uttanasana. Relaxa a cabeça, pescoço. Expiração. Inspira, dobra os joelhos, sobe os braços, alonga lá em cima. Une as mãos. Expira, mãos em Namastê. Mais uma última vez. Inspira, sobe os braços. Expira, mergulha tudo lá para baixo. Uttanasana. Inspira, olha à frente. Expira, mãos no chão, prancha. Desce na prancha. Inspira, sobe, deixa o pescoço subir para o último. Expira, cachorro olhando para baixo.
3 respirações no cachorro, bumbum lá para cima. Aperta o períneo, aperta o abdômen. Empurra as mãos contra o chão. Inspira um grande passo à frente. Olha lá na frente, como vai fazer. Expira, relaxa tudo, Tanasana. Inspira, dobra os joelhos, sobe os braços, alonga lá em cima. E desce as mãos em Namastê. Muito bem. Agora a gente vai fazer mais uma vez o Uttanasana. Se for possível, descer aqui para baixo, deixar os pés firmes. E aqui a gente vai devagarinho, pedalando também, ó, dobrando, estendendo os joelhos. Tentando colar aqui o nosso abdômen na coxa, alongando o posterior. Relaxa os braços, relaxa a cabeça. Sente alongar aqui a sua lombar, seu ciático. A gente vai apoiar as mãos no chão e a gente vai fazer de novo o cachorro olhando para baixo. Como aquele primeiro cachorro que a gente fez, que a gente pedalou, né, o nosso cachorro. Perceba aí a diferença desse cachorro de agora para aquele cachorro, agora que a gente está com o corpo aquecido. Veja como o seu corpo já responde diferente. Tenta chegar o seu calcanhar mais próximo do chão e alongando devagarinho os seus joelhos. Pode ser um de cada vez. Mantendo principalmente a coluna alongada. O último joelho. Agora a gente vai colocar os joelhos no chão. A gente vai se sentar. Antes da gente ir para a Shavasana, a gente vai fazer que é a última postura da pinça. Se for possível, fazer a da pinça aqui. Se tiver muito dolorido, a gente já alongou bastante o posterior aqui. A gente também pode fazer aqui com os pés unidos, para a gente alongar aí a parte mais dos quadris, aqui das virilhas. Então, veja aí o que vocês têm para hoje. Acho que a Kizzy que tá aí com a parte mais machucada, pode fazer essa com a perna aberta. Se for possível, inspira e vai descer primeiro o abdômen, vai olhando o queixo lá para cima. Quando eu chegar aqui no meu limite, né, se eu alcancei aqui, tá tudo bem. Se eu alcancei os pés, tá tudo bem. Quem tá fazendo com a perna dobrada para fazer a mesma coisa primeiro o abdômen, em direção ao chão.
Vai encontrando aí um conforto no desconforto. Achou um lugar onde você chegou no alongamento? Está no seu limite? Respira. Inspira. Expira bem devagar. Imagina que essa expiração é para dizer para o seu corpo que está tudo bem chegar nesse alongamento. E, por último, relaxa a cabeça, relaxa o corpo na postura, seja essa com as pernas abertas ou na postura da pinça. Relaxa o pescoço, respira devagar. E vai se percebendo aí nesse lugar da flexibilidade, vai percebendo as reações da sua mente. Vai lembrando que a flexibilidade não é sobre como o nosso corpo chega até um lugar, mas como a nossa mente percebe a nossa flexibilidade. Hoje é essa percepção que a gente vai ter aqui. E a gente vai voltar devagarinho. E aqui a gente vai deitar com as costas no chão, para a gente ir para o nosso relaxamento. Se quiser puxar as pernas antes de esticar, vai percebendo como está o seu corpo nesse momento. Agora é o momento de relaxamento. Então, se eu tiver com algum desconforto na lombar, eu vou pegar uma almofadinha e vou colocar embaixo do meu joelho, para encostar minhas costas todas no chão. Se você quiser apoiar as pernas num banquinho, num sofá que é por aí por perto. O importante nesse momento é ficar completamente imóvel e relaxado. Tire as palmas das mãos para cima. Ver se tem alguma coisa que você ainda precisa arrumar. Se quiser cobrir os olhos. E a gente vai dando para o nosso corpo o comando para que ele relaxe. Para que ele relaxe. Vai relaxando o seu rosto, relaxando a mandíbula, vai relaxando o pescoço, a nuca, o couro cabeludo, vai relaxando os olhos, atrás dos olhos, as narinas, as bochechas, as têmporas. Vai descendo esse relaxamento pelos ombros, pelos braços, vai relaxando as costas, a lombar, o abdômen, relaxando o quadril. Vai descendo o relaxamento pelas pernas e dando comando para as pernas, coxas, joelhos, panturrilhas, canelas, para os pés, até os dedos dos pés, tudo completamente relaxado. E hoje a gente vai iniciar a nossa meditação como se a gente estivesse num lugar da natureza completamente escuro. Você pode imaginar uma floresta, uma praia, qualquer lugar que você goste da natureza, mas um lugar completamente escuro. É de noite, você sente um ar gelado, e você vai começar a virar em volta de você mesmo,
à procura de uma luz, até que você encontra em algum lugar um pouco mais adiante de você, uma luz que você vê que está lá longe, que você vai caminhar agora, começar uma caminhada em direção a essa luz. Essa luz que parece estar escondida por trás de alguma coisa. Então você vai começar caminhando, se imaginando caminhando em direção a essa luz. Vai sentindo seus pés caminhando, como é o solo embaixo dos pés. Você vai caminhando em direção a essa luz. Parece ser uma fogueira em algum lugar. E você vai vendo esse clarão aumentando conforme você se aproxima. Até que você consegue enxergar uma clareira onde está lá uma fogueira. Você vai em direção a essa fogueira. Você vai percebendo essa luz se espalhando e aumentando conforme você se aproxima da fogueira. Você vai indo em direção a essa chama, vai sentindo o calor dessa chama aquecendo o centro do seu corpo. Como se essa chama conversasse com a sua chama interna, a chama que está dentro do seu corpo, que está dentro da sua alma. Você vai sentindo que esse calor, conforme você se aproxima dessa fogueira, esse calor se espalha de dentro para fora do seu corpo também. Como se o fogo que está dentro de você se comunicasse com essa chama que você enxerga agora. Seus olhos estão hipnotizados pela chama do fogo. E você vê essa luz também ocupando todos os espaços internos do seu corpo, iluminando cada pedacinho, se espalhando para dentro de você. Essa luz vai se espalhando por cada célula do seu corpo, se comunicando com essa chama. Nesse momento, você percebe a sua alma, o seu corpo de luz iluminado, e você retira as suas vestes, retira do seu corpo tudo aquilo que não faz mais sentido e você joga nessa chama como uma oferenda ao fogo. Você joga e tira do seu corpo tudo aquilo que não te serve mais. Você coloca isso dentro do fogo. E agora, nesse momento, você sente que o seu corpo é só essa luz dessa chama. Você e ela são uma coisa só. Vocês são calor, vocês são luz. Você sente a sua alma incandescendo, sua alma brilhando, espalhando essa luz que sai de dentro de você e vai ocupando o espaço fora de você, vai iluminando toda essa clareira. Você é essa chama nesse momento.
você se espalha, você irradia essa luz. Nesse momento, você vai imaginar que você é a sua paixão, a sua luz interna, aquilo que te move, aquilo que te transforma, como uma chama que, quando ela atinge qualquer matéria, ela transforma essa matéria, essa luz interna sua, ela vai atingindo todas as partes do seu corpo e vai transformando, vai transcendendo, vai trazendo uma luz avermelhada que vai transformando todo o seu corpo, toda a matéria do seu corpo em luz, em chama. Você vai percebendo o seu corpo todo em fogo, pelo que o seu corpo arde, como o seu fogo arde. Seu corpo aquecido, seu corpo incandescente, seu corpo luminoso, no que ele se transforma, como ele transcende. O fogo é uma coisa que impulsiona, que transforma a matéria. Se a gente pensar no fogo como aquilo que fez com que o homem conseguisse sair de um lugar e se transformar em algo maior, transformar um alimento cru em um alimento cozido, transformar uma água fria em uma água quente, transformar uma matéria em algo diferente, em alguma coisa que seja cozida, em alguma coisa que seja diferente daquilo que ela é, e a partir desse momento, talvez, aquele alimento que cru não era possível de ser comido, ele passou a ser comestível para o homem, nessa transformação que traz a evolução, que traz a transformação transcendente, né, que vai fazer com que o homem se transforme em alguma coisa diferente. Seja esse fogo, essa chama que transforma, que encontra novas formas, que transcende essa forma de agora para uma forma nova, que tira de dentro de você aquilo que não faz sentido, transforma em algo diferente, em algo novo. Sinta tudo aquilo que não faz mais sentido no seu corpo se transformar, se transcender, transformar em alguma coisa diferente. Perceba a sua alma incandescente fazendo esse transporte para um novo ser, para uma nova forma. Nesse momento, a gente começa a diminuir essa chama, agora com o seu corpo transformado, a gente vai trazer essa chama para aquela brasa vermelha que vai morar no centro do seu corpo. Então você vai diminuindo essa chama incandescente, vai deixando o seu corpo recolher essa chama, uma potência menor, recolhida em brasa no centro do seu corpo. Devagarinho, agora que a gente aqueceu, que a gente transformou, que a gente flexibilizou,
que a gente trouxe outras formas de perceber o nosso corpo. Agora a gente recolhe e a gente percebe os nossos tecidos novamente se resfriando, se recompondo, se refazendo, se reconstruindo de uma nova forma, encaixando aí, agora sem aquilo que não faz mais sentido e que a gente entregou para o fogo. Vai estudando o seu corpo e percebendo como ele está agora. Vai percebendo essa nova forma, esse novo corpo. Depois da gente submeter o nosso corpo a essa transformação, espera o seu corpo se resfriar, deixe ele imóvel e vai sentindo essa chama aí se transformando em uma brasa que vai morar no centro do seu corpo. Essa brasa não vai se apagar. Essa brasa vai ficar recolhida no seu corpo, mas a chama, sim, agora se recolhe. E devagarinho a gente volta a perceber o nosso corpo deitado no chão, no nosso tapetinho. A gente volta a perceber o ar resfriando os nossos tecidos, os nossos ossos. E a gente vai retornando com essa chama agora em brasa. A gente vai retornando da nossa meditação, deixando o nosso corpo liderar agora, como a gente volta da meditação, abrindo a nossa escuta interna para perceber o que o nosso corpo pede para movimentar primeiro, mantendo os olhos fechados. Talvez você queira mexer os dedos das mãos, dos pés. Talvez você queira espreguiçar, movimentar o pescoço. Esse novo corpo agora modificado, esse corpo que a gente transcendeu, que a gente transmutou pelo fogo, como ele vai querer se comportar agora para a gente voltar dessa meditação? Espreguiça devagarinho. Talvez você queira se virar de lado. Vai se conectando com a sua respiração, inspirando devagar, expirando devagar. Devagarinho, a gente vai fazendo a movimentação de empurrar as nossas mãos contra o chão para se sentar. Vai mantendo ainda os seus olhos fechados, para que os outros sentidos possam liderar e trazer o nosso corpo
para uma postura meditativa. Agradeça você mesma por essa oportunidade de conhecer uma nova forma do seu corpo, de reconhecer os seus limites com amorosidade, com respeito. Agradeça você mesma por estar aqui dando a oportunidade de respirar com calma, de trazer o nosso corpo de volta com tranquilidade, por esse momento de autocuidado, de aquecimento, de autoestudo. E eu aproveito para agradecer a nossa conexão, da minha alma incandescente ter entrado em contato com a alma incandescente de cada uma de vocês. Namastê.